Olá, amigas e amigos do My News! Sejam muito bem-vindos ao My News Invest desta segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. Semaninha começando, pós-Natal, aquele último gás até o fim do ano, vamos que vamos! Eu sou o Vitor Hugo Gonçalves e começo o programa com uma pergunta. Você acredita que é possível unir gestão empresarial com causas sociais? Pois bem, a executiva Jéssica Paraguaçu mostrou na prática que sim, isso é possível. Segundo dados divulgados em novembro pelo Monitoramento de Empreendedorismo Global, há no Brasil 30 milhões de mulheres empreendedoras, número quase que metade de todos os empreendedores do Brasil. E olha, só em 2020 esse número cresceu 40%. Porém, no ecossistema de startups, as mulheres ainda são minorias na liderança. Segundo a Associação Brasileira de Startups, apenas 15,7% das startups nacionais têm à frente uma mulher. E foi com base nesses números que, no início de 2020, a EdTech Mulheres no Comando foi fundada. A gente vai ver uma entrevista com a Jéssica, idealizadora do Mulheres no Comando, mas antes eu te pergunto se você já deixou o like aqui no Invest e se você já está inscrito aqui no canal My News. Então, vem resolver isso, é rápido, é fácil. Aqui embaixo tem o botão do joinha, tem o botão para você se inscrever, dá essa moral aqui pra gente, vem fazer parte dessa super audiência do My News e mostre que você apoia o nosso jornalismo plural, pioneiro e de muita qualidade. Bom, vamos ver como que é juntar causa social com empreendedorismo? André, pode soltar a vinheta. Eu vou chamar agora a entrevista que eu fiz com a Jéssica Paraguaçu. Ela que é CEO e fundadora da startup Mulheres no Comando. Um super projeto que tem como propósito aumentar o número de mulheres na chefia. Vamos ver. Queria saber qual que foi essa ideia, esse estalo inicial, quando você parou e pensou, poxa, eu preciso criar uma empresa voltada para a administração feminina, para esse nicho de mercado exclusivo. Legal. Bom, acho que como qualquer fundador, né, a boa parte do que a gente cria é baseado numa dor pessoal. A gente passa por uma experiência e a gente acaba querendo criar algo para solucionar essa dor. Então, em 2019, eu sempre trabalhei no mercado de tecnologia e startups, que, para quem não sabe, é um mercado predominantemente masculino. E nesse mercado, né, você até tem mulheres em posições mais de base, mas quando você vai subindo para posições de liderança, não tem muitas mulheres. E aí eu me sentia muito sozinha e não me sentia representada, né? Eu não conseguia olhar para o horizonte e ver posições em que eu poderia alcançar. E eu tinha uma necessidade muito grande que, ao longo da minha carreira, uma coisa que eu entendi é que ter mentores é essencial. E chegava um ponto que eu tinha vários mentores, todos eles eram homens, e eles não sentiam ou não entendiam as mesmas coisas que eu passava, e eu precisava compartilhar isso com alguém que também entendesse. Então, por isso, eu decidi que lá no Cubo Itaú, a gente começou um movimento que até existe até hoje lá, que chama Mulheres ao Cubo, em que a gente começou a conversar com outras mulheres dessa área e entender um pouco das dores delas. E aí eu entendi que eu não estava sozinha. Eu acho que o principal estalo para qualquer mulher é entender que quando você passa por determinadas situações, quando você passa por determinadas coisas, que você não é a única, que não é coisa da sua cabeça. E quando eu tive esse momento de entender que eu não estava sozinha, eu falei, cara, eu preciso fazer algo sobre isso, porque eu tive sempre uma essência empreendedora, só que eu não tinha onde direcionar isso. Então, eu criei um evento que se chamava Mulheres no Comando, o que nunca te disseram sobre chegar ao topo. E nesse evento, eu reuni mulheres que eu admirava para ouvir a história e a trajetória delas. E esse evento
ele teve uma aceitação tão forte. Em uma semana, a gente vendeu 250 ingressos. Então, a gente lotou em uma semana. E eu entendi que, de fato, a gente estava lidando com uma dor que era muito maior do que eu e que eu precisava fazer algo sobre isso. E em janeiro de 2020, eu decido criar a empresa Mulheres no Comando. Uma das coisas mais difíceis que existem, e qualquer fundador de empresa, qualquer criador pode concordar, é tirar uma empresa do chão. É sair dessa ideia, dessa vontade inicial e transformar isso de fato em um negócio que gere renda, que você consiga, né, contratar pessoas. E para mim isso foi um desafio, principalmente porque, como eu lido com o tema de impacto social, muitas vezes as pessoas não entendiam Mulheres no Comando como uma empresa. E no começo a gente teve um início muito focado em eventos. Então, no início de 2020, a gente fez o segundo evento Mulheres no Comando, e foi um evento presencial, e foi o último evento antes de começar a pandemia, assim. Então, foi aquele marco de, depois que acabou o evento, a pandemia realmente começou, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu acho que esses momentos de e agora definem a gente muito mais do que a gente imagina. Porque eu poderia ter desistido e falado, poxa, agora que a pandemia entrou, não vai dar certo. Mas eu pensei, cara, o que eu posso fazer para que esse negócio, independente de ter eventos presenciais ou não, continue? E aí eu entendi que a gente também estava num momento em que as mulheres se sentiam muito sozinhas, em que a gente não tinha muita gente para compartilhar, porque estava todo mundo em isolamento. Então, eu criei o que a gente chama hoje de mentorias coletivas. Então, trazia líderes de mercado, pessoas que eu conhecia, e elas falavam, contavam um pouco da experiência, a gente trazia temas, e a partir dali a gente foi entendendo que mais mulheres foram se inscrevendo para participar. Nesse primeiro momento foi gratuito. E aí eu comecei a estudar essas técnicas de lançamento, de como vender um produto digital, como criar um produto digital, não tinha ideia de como fazer isso na época. Eu mergulhei fundo, estudei muito sobre isso, e aí eu lancei o primeiro produto digital do Mulheres Comando, que era a nossa comunidade, que chamava na época. Então a pessoa pagava R$57 e tinha acesso às mentorias individuais e às mentorias coletivas que a gente oferecia semanalmente. E aí foi todo um processo, né? Aí eu consegui fazer a minha primeira contratação de uma pessoa, tudo investindo capital próprio para poder tirar o negócio do chão. Depois eu comecei a entender, porque as pessoas começaram a me procurar, que existia uma demanda muito forte de empresas também querendo falar sobre a temática, e que com a pandemia e com, né, a sobrecarga das mulheres, esse assunto se intensificou. Então, comecei a ser chamada para fazer palestras. No primeiro momento, eu não cobrava, depois eu comecei a cobrar. E eu entendi que eu tinha um negócio na mão. Não era tão simples, era algo que não existia, era algo inovador, mas que eu estava dando ali as características que eu queria. E hoje a gente é uma plataforma, não, a gente é uma edtech, então a gente tem uma plataforma de tecnologia em que a gente oferece essas trilhas, esses conteúdos para as mulheres no desenvolvimento de soft skills. E a gente também atua na frente das empresas, em que a gente desenvolve programas, projetos para que as empresas possam, de fato, impulsionar o potencial das mulheres dentro das organizações. Então, um pouquinho de como começou, né, como que eu fui entendendo o que era o negócio, e óbvio, a gente passou por muitas coisas até que a gente chegasse a esse nível de maturidade, em que a gente tem uma plataforma própria, em que a gente já tem mais de 2.000 assinantes, em que a gente tem grandes clientes como Microsoft, Mondelez, Bradesco, tudo isso no meio da pandemia, e foi construído aí nesses últimos 2 anos. Então, foi muito trabalho, mas eu me orgulho muito do que a gente construiu até aqui. Que é gerir esse negócio de maneira digital? Esse é um dos nossos maiores desafios, porque a gente lida com pessoas e a gente lida com desenvolvimento humano. Então, hoje a gente tem uma rede de mais de 350 mentoras que fazem mentorias individuais. A gente tanto treina as mentoras para darem essas mentorias, quanto a gente oferece
a plataforma para que essas mentoras se desenvolvam. E eu acho que o maior desafio de construir algo que seja escalável é justamente entender esse nível de equação, em quanto de contato humano a gente tem que ter para que essas pessoas não se sintam também abandonadas, mas ao mesmo tempo que não seja tão profundo esse contato que a gente não consiga escalar. De como funcionou essas rodadas de investimento, a questão das investidoras anjos, né, que apareceu aí, como que foi? A gente fez uma lista de mais de 100 investidores, não só investidores, mas investidores que provavelmente tivessem fit com o nosso negócio. E aí eu fui entrando em contato, marcando reuniões, e uma coisa me incomodava, né? Na verdade, não é que eu tive extrema dificuldade, mas que eu não sentia que os investidores que eu conversava, entendiam o porquê do meu negócio. Muitas vezes me perguntavam, mas é muito legal o que você está fazendo, mas por que só para mulheres? Essa é a premissa do porquê do negócio. Se você não entende, não faz sentido você ser um investidor. Depois sofri alguns machismos mesmo de me perguntarem, tá, mas como que você conseguiu tal cliente? Você tinha indicação? Você tinha um parente lá dentro? Não, eu tenho uma extrema competência em vendas, inclusive toda a minha carreira foi construída em vendas B2B dentro de startups, vendendo para multinacionais. Então, se tem uma coisa que eu sei fazer, é vender. E essas coisas sendo questionadas, eu sinto que essas mesmas perguntas nunca seriam feitas para um homem. Elas foram feitas para mim. E isso começou a me incomodar muito. E aí a gente estava, né, não é que a gente não conseguiu captar investimento no mercado tradicional. A gente recebeu algumas propostas, inclusive uma proposta de um investidor europeu. Só que as premissas que esses investidores traziam para mim, elas não eram justas, e dois, o inegociável para mim, o propósito do negócio, muitas vezes era posto em xeque, e isso me incomodava muito. E no final do dia, se você olhar para esses grupos de investidores anjos, quem são eles? São ex-executivos de grandes multinacionais, às vezes empreendedores que fizeram exit, enfim, mas são normalmente pessoas que às vezes vêm do mercado corporativo e querem investir em startups. E eu tenho uma base de mais de 350 executivas. Eu falei, cara, eu tô com ouro na mão e eu não tô sabendo, né? Então, basicamente, a ideia do Pitch Night que a gente criou foi justamente não só para a gente conseguir o investimento, que a gente teve outras ofertas no mercado, mas também para dar oportunidade para que outras mulheres pudessem entrar no mercado de investimento de startup. Então, a gente fez toda uma preparação dessas mulheres para elas entenderem o que é investimento anjo, como funciona, porque não é simples, né? Não é trivial. E muitas delas vinham com dúvidas do investimento de bolsa de valores. E tudo bem, e a gente teve esse trabalho de educar elas sobre o assunto, e aí sim fazer uma oferta em que a gente desenhou os termos do contrato. Inclusive, as nossas advogadas gostaram tanto que decidiram investir também na gente. Que a gente quis criar algo que fosse justo, né? Tanto para as investidoras quanto para a gente, quanto investida. E eu posso dizer com a maior certeza, assim, do meu coração, que foi a melhor decisão que eu tomei, porque hoje eu tenho mulheres que são minhas investidoras que não só me cobram os resultados e que, de fato, a gente tem conseguido trazer, mas que, em primeiro lugar, estão preocupadas com o bem-estar do negócio e do propósito do que a gente está fazendo. E, a partir daí, elas começaram a investir em outras startups fundadas por mulheres. Então, a gente não só abriu o caminho para Mulheres no Comando, mas a gente também está abrindo o caminho para outras startups que, assim como eu, né, tem como fundadora uma mulher e que realmente vai enfrentar mais desafios para captar investimento. Eu quero deixar uma palavra final aqui para as mulheres que são empreendedoras, porque eu acho que é realmente desafiador você ser uma mulher e querer romper barreiras e querer estar em um lugar que normalmente as pessoas dizem que você não deveria estar.
E eu acredito que a coragem é uma coisa, eu brinco que a coragem é como um músculo, né? E a gente sabe que coragem não é você atuar sem medo, é você atuar apesar do medo. E que no começo pode parecer extremamente difícil, mas à medida que você exercita isso, se torna mais fácil. E que a gente seja corajosa para cumprir e para romper todas essas barreiras, e principalmente para a gente cumprir o compromisso de abrir o caminho para outras empreendedoras. Porque muitas vezes eu sinto que a gente compete entre si e não se apoia como deveria. Então, esse é o recado final que eu gostaria de deixar aí para as empreendedoras, que assim como eu, passam por esses desafios todos os dias. Não desistam dos seus sonhos, corram atrás, que a gente é sim, mulheres no comando, protagonistas da nossa história, e vamos mudar esse mercado. E com essa mensagem super positiva e muito importante, eu me despeço de vocês. O My News Invest desta segunda vai ficando por aqui. Para mais notícias, para mais informações, acesse o nosso site, canalmynews.com.br. Um ótimo fim de tarde, uma excelente noite e até mais. Valeu, pessoal!